Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos aqui de novo. Vamos continuar aqui nossas conversas aí via vídeo. Infelizmente, os assuntos que nós vamos ver agora, a partir de agora, são repetidos. Nós já vimos. Inclusive, eu pedi aos senhores que fizessem pesquisa, lembram? Que nós fomos lá no laboratório e eu pedi aos senhores que pesquisassem a situação econômica, social e política do Brasil no final do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Os senhores viram, por exemplo, que no campo social o Brasil sofria mudanças. Rio de Janeiro, por exemplo, se embelezava para se parecer com Paris. Os senhores viram também que aconteceram várias revoltas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, né? A revolta do contestado. Os senhores viram também que começava a imigração europeia, principalmente para o Brasil, depois a asiática, com os japoneses. E no campo cultural o eixo ainda era no final do século XIX e nas primeiras décadas, na primeira década principalmente do século XX, ainda era Rio de Janeiro, mas que isso foi mudando aos poucos. São Paulo começava a se destacar como centro cultural do país. Economicamente, os senhores viram também que o Brasil começava, de certa forma, a se modernizar, a se industrializar, principalmente em São Paulo. Apesar de ainda ser um país de monocultura. A cultura predominantemente nessa época era a cultura cafeeira, né? Que gerou muita riqueza para o Brasil. Daí os barões de café que vocês pesquisaram, que vocês viram. No campo político, os principais acontecimentos foram a abolição da escravatura, né? A proclamação da República, tá? E com a consequente expulsão de Dom Pedro II e a família dele para a Europa. Muito bem. Enquanto essas revoluções sociais, políticas e econômicas aconteciam, a nossa literatura ainda continuava nos moldes europeus, imitando principalmente a França, que nessa época era o centro político, não, talvez nem político, mas o centro cultural europeu, que era a chamada Belle Époque, né? que os brasileiros tentaram imitar aqui, gastando sua fortuna em castelos, aquelas grandes mansões que até hoje aparecem nos filmes e seriados televisivos, né? Os grandes teatros, como o de Manaus, que foi feito lá na época da borracha e tal. Muito bem. Mas, apesar de predominantemente ainda nós termos o parnasianismo como expressão principalmente poética no Brasil, lembra do Olavo Bilac, o príncipe dos poetas? Muito bem. Começaram a aparecer novas manifestações literárias, né, no Brasil, novas propostas literárias. A gente tinha uma literatura em que tudo parecia maravilhoso, tudo era bonito, era uma literatura dirigida para a elite, tá? A elite cultural brasileira. Aí começaram a aparecer alguns autores, falando de coisas diferentes, falando da nossa sociedade, principalmente das camadas mais populares. Entre esses autores surgiu o Lima Barreto, que nós já vimos, nós já pesquisamos, já levei vocês ao laboratório para ver alguns
resumos de livros do Lima Barreto, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Nasceu no Rio de Janeiro, ele foi jornalista e escritor, principalmente. Ele começou a fazer um curso universitário, mas ele teve que abandonar para cuidar da família. Nós vimos que ele foi uma pessoa que sofreu profundamente o preconceito racial, porque ele era mestiço, e sofreu também o preconceito social, porque ele era filho de um alcoólatra que já tinha sido internado em hospícios e que, infelizmente, a história veio se repetir com o próprio. Ele também acabou em hospícios. Mas o Lima Barreto, ele trouxe uma coisa, começou, como eu falei, esses autores que apareceram, a se expressar de maneira diferente, principalmente falando de coisas do Brasil, da situação social, da situação racial, da situação de corrupção no Brasil. De corrupção, por exemplo, ele falou principalmente no livro Memórias, Memórias não, Recordações do escrivão Isaías Caminha, que ele mostrava que no meio editorial brasileiro, por exemplo, nos jornais, né, nas repartições públicas, o que valia não era a sua capacidade, mas o seu ciclo de influência social, ou seja, o seu apadrinhamento. Depois ele escreveu um livro que talvez seja o mais importante, um dos mais conhecidos da literatura brasileira e também conhecido em muito boa parte do mundo, que foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que nós já estudamos, já vimos, já lemos alguns trechos, já pesquisamos mais a respeito dele, né? E vimos que nesse livro ele faz o personagem central, que é o Quaresma, ele faz críticas duríssimas à sociedade brasileira, ao sistema político brasileiro e, de certa forma, ao sistema econômico. O Policarpo, ele era um brasileirista militante, ele amava o Brasil e amava até de maneira ufanista. Para ele, o Brasil era o melhor país do mundo. E ele, por conta desse amor, estudou tudo em relação ao Brasil, os rios, as matas, os minérios, localização, tudo isso. E procurava sempre provar essa sua ideia. Por causa disso, ele teve muitos problemas. O primeiro deles aconteceu quando ele sugeriu que a língua oficial do Brasil fosse o tupi-guarani e não o português. Lá imaginem a confusão que isso deu, e ele já foi parar no hospício por essa ideia dele. Depois, ele, com esse amor que tinha o Brasil, ele também sugeriu que o violão, por exemplo, fosse um instrumento tipicamente brasileiro, em vez do piano, que o brasileiro deveria aprender a tocar violão, porque isso seria um instrumento tipicamente brasileiro. Talvez até a última tentativa mais deslocada dele foi ser agricultor. Ele comprou um sítio, botou o nome desse sítio de Sossego, porque ele dizia que o Brasil era um país em que você plantando tudo dava, era só plantar que tudo acontecia. E ele teve o desencanto de ver que não era assim, porque lá no sítio que ele estava, que ele fez uma plantação, chegaram as saúvas, que são aquelas formigas vermelhas que cortam tudo, e simplesmente devastaram a plantação dele. Tem até um episódio que ele está dormindo, e ele ouve um barulho e tal, e quando ele sai para ver o que é, as formigas atacam ele e ele sai gritando e pulando para fora de casa em função das mordidas das ditas cujas.
Muito bem. Depois disso, ele se envolveu politicamente. Ele apoiava o Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, e fazia elogios a ele e tudo mais, né? E vivia sempre lá, pelo escritório do Floriano Peixoto, de certa forma incomodando com as ideias dele. E Floriano Peixoto resolveu dar emprego para se livrar dele, mandou ele para uma ilha que era um presídio. Lá ele viu que os presidiários eram torturados, tratados como animais e sem direito nenhum, e ele resolveu fazer uma carta para Floriano Peixoto. E esse foi o fim dele, porque o Floriano Peixoto, irritado, mandou prender ele e ele acabou sendo morto. Muito bem. Lima Barreto foi criticado pela elite, porque dizia que ele não sabia escrever, porque a linguagem dele era muito popular, ele reproduzia a linguagem do povo, das camadas menos escoladas, digamos assim, né, da população. E pelas críticas que ele fazia, pela posição dele, ele acabou sendo esquecido. Passou um tempo sem ninguém falar em Lima Barreto. Por incrível que pareça, só agora, já no final do século XX, foi que ele foi relembrado. Tá? Foi relembrado porque ele começou a ser estudado lá fora e tudo mais, e hoje é reconhecido como um dos grandes da literatura brasileira. Uma outra diferença que apareceu na literatura brasileira foi em relação à poesia. Vocês lembram que o parnasianismo tudo era belo, as palavras tinham que ser escolhidas a dedo, né? As rimas tinham que ser perfeitas, o soneto foi escolhido como forma de expressão poética, tá? Mais usada pelos parnasianistas. Muito bem, aí apareceu também no Rio de Janeiro um poeta chamado Augusto dos Anjos. Ele também era isolado, tá? Ele era uma pessoa fechada, tá? De poucos amigos, e começou a escrever, a fazer poesia absolutamente contrária, digamos, né? Contrária aos moldes parnasianistas. Então, na poesia dele, por exemplo, ele usava termos científicos que nós já vimos, né? Ele falava muito de morte, né? Ele não acreditava no ser humano, tá? Ele achava que a vida física, por exemplo, era apenas um prenúncio de podridão, e um pouco de misticismo também, um pouco mais lá na frente, né? Falar da morte, falar de filosofia, de transcendência e tudo mais. Por conta disso, também, o Augusto dos Anjos não foi muito querido, muito lido em sua época, até porque era difícil ler a poesia dele, como vocês viram em alguns poemas que nós tratamos. Ele escreveu apenas um livro, tá? Que foi posteriormente intitulado Eu, e que são poemas maravilhosos, que os senhores já viram, de difícil entendimento muitas vezes, mas que quando você lê, quando você analisa, como nós fizemos com o poema O Deus Verme, por exemplo, você vê que é toda uma maneira diferente de fazer poesia, mas que, apesar do peso de ser meio soturno, é bonito. Muito bem. Além desses dois, apareceram também outros poetas. Desculpem, outros poetas, mas o mais importante foi o Augusto dos Anjos, nesse período que eu estou falando para vocês. Muito bem, esse período que
veio lá no final do século XIX, mais ou menos aí por 1880, por aí, até 2000, desculpem eu, hein, até 1920, ficou conhecido como pré-modernismo, que é o que nós estamos falando agora. Tá? Estamos falando sobre o pré-modernismo no Brasil. No próximo encontro, que é para não ficar muito cansativo, estou vendo aqui que nós já temos 15 minutos de aula não, de conversa, que isso aqui não é aula, nós continuaremos com esse assunto. Você já tem um apoio físico para ouvir essa conversa aqui, que é o livro de vocês. Então dê uma olhadinha lá nos primeiros momentos do pré-modernismo, nesses dois autores que nós acabamos de conversar, e num próximo encontro nós continuaremos falando de pré-modernismo, de outros autores e de outras características desse momento da literatura brasileira. Um abraço e nos vemos posteriormente.